Meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos com esta liturgia, com esta Santa Missa, o nosso percurso quaresmal, preparação para a Páscoa do Senhor. Como a festa é a principal, como a Páscoa é a principal festa cristã, nada mais justo do que dedicar um tempo maior, uma preparação mais intensa para a celebração da Páscoa. Então nós iniciamos a Quaresma com um olhar fixo na Páscoa do Senhor. A gente não pode perder isso. A Quaresma é meio, o fim é a Páscoa. O fim é a vida nova, é a conversão. Mas para que a gente chegue bem a esse fim, nós precisamos de meios que nos preparam para a grande festa. E os meios são apresentados pela igreja, são os exercícios quaresmais, como Jesus acabou de dizer no Evangelho, a oração, o jejum, a esmola, a caridade, a escuta da palavra de Deus, o desejo sincero de conversão, de mudança. Tudo isso é meio. Nós não podemos ficar nos meios, senão nós não chegamos a nenhum fim. Então vamos fazer um bom uso dos meios que a igreja nos oferece nesse tempo de graça, para que a gente chegue bem à Páscoa do Senhor, para que a gente chegue melhor do que hoje, quando iniciamos esse percurso, esse itinerário, marchamos juntos em direção a uma vida nova. Vejam, queridos irmãos e irmãs, além dos meios já tradicionais que a igreja nos oferece, nós temos o Ano da Misericórdia, que foi aberto pelo Papa no último dia 8 de dezembro, que vai nos ajudar a pensar, a refletir sobre o amor de Deus, o perdão de Deus. Nós temos também a campanha da fraternidade, que é aberta hoje, depois a nossa equipe paroquial vai apresentar a vocês o tema, o lema, os objetivos. Então, vejam, não podemos perder o foco. O foco é o Cristo ressuscitado. E os meios são tantos, que cada um vai utilizar da melhor maneira. O importante é que esse tempo quaresmal não seja mais um tempo, não seja um tempo cronológico. Dia 27 de março é a Páscoa. Que não seja apenas um tempo cronológico, mas seja o Kairos, um tempo de graça. Por isso, na segunda leitura, Paulo diz: eis o tempo favorável, eis o dia da salvação. Não é para amanhã, é agora, já. Deus está nos ofertando esse tempo. E esse tempo, gente, o tempo de Quaresma, não é só tempo de provação, como alguns dizem, mas é tempo também de alegria, de superação, é tempo de graça, é tempo de bênção, é tempo de vida nova. Então Quaresma não é tempo de tristeza, não. Porque se nós caminhamos em direção à Páscoa, se Cristo ressuscitou, se Ele está vivo no meio de nós, não cabe a tristeza. O que cabe na Quaresma é o silêncio, é a sobriedade, é o equilíbrio, é intensificar a vida de oração. Isso sim, mas isso não tem nada a ver com tristeza, com isolamento. O cristão não pode ser triste. Nós temos uma proposta de vida, e de vida nova e de salvação, que é a proposta de Jesus Cristo. Então vamos nos deixar reconciliar com Deus. É isso que aparece na segunda leitura. Deixai-vos reconciliar com Deus. O ano da misericórdia, veja, não só reconciliar-se com Deus, mas consigo mesmo, com os irmãos, dar o perdão, receber o perdão, fechar as feridas,
transformar as feridas em cicatrizes. Tudo isso é reconciliação. Tudo isso a gente pode intensificar nesse tempo da Quaresma, que é um tempo marcado pela graça de Deus. Bom, a primeira leitura também utiliza um verbo, voltar para Deus. Voltar para Deus. O tempo de Quaresma é um tempo de se aproximar mais de Deus. Mas não só na Quaresma. Quando a gente se aproxima de quem nós gostamos, a gente cultiva aquilo. Não adianta se aproximar agora e na Páscoa se afastar de novo e esperar a outra Quaresma, né? Então vejam, voltar para Deus e ficar com Ele. Cultivar essa relação de amizade com Deus. A gente intensifica agora para depois manter. Manter e não deixar que nada nos afaste de Deus. Voltar para Deus, diz o profeta. E Deus nos espera. O profeta diz que nós devemos rasgar o nosso coração e não as vestes. O que adianta o exterior se a gente não muda o interior? O exterior pertence aos outros. O coração é de Deus, é nosso. Então, rasgar o coração é no sentido de que nós devemos buscar essa mudança no nosso interior. Mudando o nosso ser, nós mudamos também o nosso agir. Melhorando o nosso ser, nós melhoramos também o nosso agir. Então, voltar para Deus. E a Quaresma, e a quarta-feira de cinzas, de modo especial, marca esse percurso de retorno para Deus, né? O início da nossa caminhada. Por isso, nós vamos receber as cinzas. No passado era comum, né, no tempo de penitência, no Antigo Testamento, colocar cinzas, né, para demonstrar o arrependimento, o desejo sincero de conversão. Por isso, após a homilia, nós vamos, eu e mais os 3 ministros da palavra, nós vamos impor as cinzas sobre vocês, como que marcando o início desse caminhar. E as cinzas que aqui estão, que serão abençoadas e depositadas nas cabeças de todos nós, essas cinzas foram preparadas com os ramos que foram abençoados no último domingo de Ramos. Por isso a equipe de liturgia colocou ali, porque existe sempre uma pergunta: de onde vem as cinzas? Né? As cinzas são preparadas com os ramos abençoados no domingo de Ramos, uma parte é reservada, guardada, e para que a gente prepare as cinzas para utilizar na celebração de hoje, né? Porque domingo de Ramos nós acolhemos Jesus como Rei, e hoje nós assumimos um compromisso sincero de busca de conversão. Por isso nós vamos dizer assim: convertei-vos e crede no Evangelho. É um apelo de Deus, é um chamado à conversão. Então, gente, vamos parar de ficar rezando só pela conversão dos outros também. Mas tempo de Quaresma é tempo para rezar pela nossa conversão. Senão não vai mudar nada. Reze sim pela conversão dos outros, mas nunca deixe de rezar diariamente pela sua conversão. Porque todos nós estamos num processo contínuo de conversão até o último instante de nossa vida. Infeliz daquele que já se julga convertido. Que pena! Vai perder a chance de melhorar. Vai ficar na mediocridade. Vai perder a chance que Deus está dando para que sejamos melhores. E o ser humano é capaz de ser melhor. Por isso, todo ano nós buscamos, né, nos exercícios quaresmais, a nossa conversão, o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento, né, para sermos mais conformes à vontade de Deus. Por isso, então, a frase é essa: convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o apelo de Deus para nós. A nossa conversão, não a do outro apenas, a nossa. E tem uma outra fórmula que nós não usamos, mas que eu até prefiro. Lembra-te, tu és pó, e ao pó has de voltar. As duas fórmulas podem ser utilizadas, mas como a segunda é um pouco mais fúnebre, né? Então a gente fica com a primeira, que é mais otimista, né? Então lembra-te que tu és pó, e ao pó has de voltar.
Sêneca, um pensador romano, né? Ele dizia que o nascimento nos faz desiguais. Cada um nasce num lugar, numa condição, numa cultura, mas a morte nos iguala. Na verdade, somos todos pó, somos iguais. E olhar para a morte significa pensar que nós somos iguais e que toda a vida precisa ser respeitada e tem o mesmo valor e a mesma dignidade. Então, tomar consciência de que somos finitos, que somos peregrinos nesse mundo e que todos nós temos a morada eterna junto de Deus. E para terminar, queridos irmãos e irmãs, vejam os 3 exercícios quaresmais que Jesus apresenta hoje no Evangelho. Buscar a justiça de Deus, fazer tudo para Deus, é Ele quem vai nos recompensar. Fazer tudo por amor a Deus e com amor. E o texto fala várias vezes, e Deus que está oculto. Deus está oculto, não está ausente. Nós não podemos vê-lo, mas sabemos que Ele está presente. Deus que está oculto, está vendo, Ele está presente, Ele sabe de tudo aquilo que nós fazemos. Então nós não precisamos fazer o bem para receber louvor, elogios. Nós fazemos o bem porque fomos criados para o bem, e Deus viu que tudo era bom, porque isso faz parte da nossa essência. E quando a gente faz o bem, a gente agrada ao Criador. Ao Criador. E é o Criador que vai nos recompensar. Os seres humanos, nós todos somos ingratos. Todos nós. Nem sempre agimos com gratidão. Nem sempre pagamos o bem com o bem. Muitas vezes pagamos, né, o mal com o mal. Nem sempre pagamos o mal com o bem. Nem sempre somos capazes de lembrar, de recordar os benefícios recebidos. Quantas pessoas se lamentam, olha, fiz tanto, fui esquecido. Nós somos ingratos, mas Deus não. Deus é fiel, Ele há de recompensar. Por isso é uma sabedoria o texto de hoje. Fazer o bem por amor a Deus, porque isso faz parte da nossa essência. Não para esperar a recompensa. Se vem, ótimo. Se não vem, também ótimo. Eu fiz por amor a Deus. E os 3 exercícios que Jesus propõe hoje são fundamentais para a nossa vida cristã. O primeiro, a caridade, a esmola, né? A partilha. Nós temos notícias, dados, de que tem aumentado a desigualdade no mundo. Eu tenho falado sempre. Alguns pensadores diziam que o neoliberalismo seria capaz de dividir a riqueza. Engano. Os números mostram que o que está acontecendo é acúmulo de riqueza na mão de pouquíssimos. Então vivemos uma sociedade mais desigual do que no passado. Então esse tema da esmola hoje é fantástico. Se não houver partilha, né, nós não vamos mudar nada. Então, como é que nós vamos fazer para que tenhamos um mundo menos desigual? Então, o primeiro tema é o chamado à partilha, à solidariedade, ao comprometimento com o mais fraco. Esse tema que aparece aí na esmola. Não é só dar a esmola, isso é fácil. É se comprometer com a transformação do sistema, da estrutura que acumula e que não divide. É quebrar a lógica, essa lógica cruel, sangrenta. Como? Não sei. O segundo tema que aparece é o tema do jejum. O jejum que agrada a Deus é um coração arrependido, é a conversão, é a mudança de mentalidade, é o autoequilíbrio. O jejum nos remete ao autocontrole, ao equilíbrio das paixões, dos impulsos. Quanta agressividade hoje, isso é jejum, né? Não é só deixar de comer lá, não. O jejum maior é o autocontrole, que está difícil hoje. Por muito pouco a gente se estressa.
Então o jejum nos remete a isso. Será que eu comando a minha vida? Será que eu tenho autocontrole? Ou sou intempestivo? Autocontrole em tudo, no consumo? Vejam o consumismo aí desordenado, o exagero, autocontrole no falar, no consumir, em tudo, né? Então o jejum nos remete a isso. Então vejam, na primeira a esmola, a partilha, a solidariedade, agora o autocontrole, aí a relação comigo mesmo. Eu estou no comando da minha vida ou não? Eu tenho um autocontrole, um equilíbrio ou não? No caso da esmola, está ligada ao próximo. Qual é a minha relação com o próximo? E por fim, a oração, né? Que se baseia, lógico, na leitura da palavra, na escuta da palavra. Como anda a minha relação com Deus? É o tripé: relação com o próximo, comigo mesmo e com Deus. E é lógico que a gente pode aumentar a minha relação com as coisas, com a natureza, com a nossa casa comum. Como está tudo isso? E a minha oração deve melhorar a minha relação com Deus, comigo, com o próximo, com as coisas, com a natureza, pensando na casa comum, na minha responsabilidade que eu tenho, né, para com a vida, para com a geração presente e as gerações futuras. Então, queridos irmãos e irmãs, que esse tempo de Quaresma seja bem vivenciado por nós. Desejo a todos e todas um profícuo, um sereno, fecundo tempo quaresmal, marcado pela alegria, marcado pela esperança, pelo desejo sincero de conversão, né? E que possamos experimentar hoje e sempre, eis o dia, né? Eis o tempo, hoje e sempre, a graça de Deus agindo em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.